paz, povo de Deus, tudo bom com vocês? Eu sou a Carol, esse aqui é meu canal e eu tô sumida, né, gente, pra variar. Mas quero pedir já o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e me segue no Instagram, que é Carol Mãe de Davi. E bora pro vídeo. Gente, eu tô um pouco sumida, né? Confesso que eu ia gravar vídeo semana passada, mas não deu certo. Fiquei até um pouco frustrada, mas aconteceram algumas coisas também, e aí eu acabo me afastando um pouco, né? Às vezes é bom a gente até se afastar um pouco de rede social quando passa por alguns problemas, né? Mas cá estou eu novamente e peço a compreensão de vocês. O vídeo de hoje será sobre perdão, algo que Deus tem falado muito no meu coração ultimamente. E para falar desse assunto, eu vou estar lendo João 21, versículo 15 ao 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. É uma passagem bem conhecida, né? Que ocorreu, foi assim, depois de Jesus ter ressuscitado. Eu não sei se vocês sabem, mas antes de tudo acontecer, Jesus havia dito que teria alguém que iria negá-lo. E, na verdade, falou diretamente para Pedro que ele iria negar Jesus antes que o galo cantasse. Ele ia negar Jesus 3 vezes, né? E aí, quando levaram Jesus lá para ser realmente crucificado, nesse meio tempo aí, as pessoas reconheceram o Pedro, né, no caso Simão, e falava assim: você andava com Jesus também. E ele negou. E novamente aconteceu. E novamente aconteceu. E aí o galo cantou. E nisso, o Pedro, Simão, ele lembrou que Jesus tinha falado para ele que ele iria negar o Senhor 3 vezes, né? E o que acontece? Vamos lá para Mateus. Versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que é até 7, mas até 70 vezes 7. Bom, gente, naquele tempo, os líderes ensinavam que a gente devia perdoar uma pessoa até 3 vezes. Então, por isso, Pedro perguntou para o Senhor se até 7, porque ele pensava assim: nossa, eu perdoo até 7 vezes, então eu tô perdoando mais que todo mundo, né? Eu tô sendo bom, tô sendo aí cristão. Mas quando Jesus falou para Pedro assim: não digo que você tem que perdoar até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus, ele não estava falando em números, porque essa conta aí dá 490, né? Eu creio que ninguém vai perdoar alguém contando às vezes, né? Ó, chegou já na 389, hein? E tá chegando, né? Mas eu acredito que ninguém perdoa alguém contando às vezes, né? Porque o perdão não tem a ver com quantas vezes você tá perdoando a pessoa. O perdão não tem limite, porque perdoar alguém é você amar essa pessoa. O amor, ele não tem limite. Veja que Jesus, ele foi para a cruz no nosso lugar, e ali na cruz tinha 2 pecadores ali. E teve um que pediu para o Senhor, para quando o Senhor chegasse no reino dos céus, para ele também, para o Senhor lembrar dele. E ali Jesus falou: ainda hoje você vai entrar lá comigo. Sabe, Jesus é aquele que perdoa. Lembramos que o mandamento é amar o próximo como a si mesmo. E o perdão tem a ver com o amor. Se você ama alguém, você tem que perdoar esse alguém.
E não tem a ver com o limite de vezes que você tá perdoando a pessoa. Tem a ver com você simplesmente perdoar. E aí, você pode até me perguntar, Carol, por que você leu João, se você foi para Mateus? Porque, gente, isso que o Pedro perguntou para Jesus, até quantas vezes ele tinha que perdoar alguém, foi 6 meses antes, sabe? E aí, 6 meses depois, que lá em João 21, onde eu li, Pedro negou Jesus, né? E na última vez que ele negou o Senhor, Jesus estava passando bem na hora, sabe? Que ele negou. Ele olhou para os olhos de Jesus e ele... Nossa, imagina a sensação que ele sentiu ali. Sabe? Tipo, ele estava certo, eu neguei o nome dele. Mas por que eu tô falando pra você sobre isso? Porque muitas vezes a gente só vai entender alguma coisa quando a gente passa por aquilo. Por quê? Porque Pedro se achava bom porque perdoava até 7 vezes alguém. Só que Jesus estava ensinando para ele que o perdão é amar. E quando Jesus foi ali encontrar os seus discípulos depois de ter ressuscitado, quando ele falou para Pedro se Pedro amava ele, perguntou 3 vezes, que foram 3 vezes que Pedro negou o nome dele. Na terceira vez, Pedro lembrou que ele tinha negado Jesus. Na terceira vez, ele sentiu uma tristeza, sabe? Ali, ele viu que ele precisava ser perdoado. Ali, ele viu o que é perdoar. Perdoar não é você ser bom. Perdoar não é da boca para fora. Perdoar é amar. Perdoar é amor. Perdão não tem limite. Procure perdoar. O perdão, ele é libertador. Faz bem. Muitas vezes, a gente vai ter que perdoar alguém, a gente vai ter que pedir perdão, mesmo para aquela pessoa que deveria nos procurar para pedir perdão. Mas seja você a pessoa que procura alguém e vai atrás e fala, olha, eu te perdoo. Seja você o exemplo, mas seja verdadeiro, não seja da boca para fora. Perdoar é isso. É você não olhar para o que a pessoa fez. Porque Pedro tinha negado Jesus, mas Jesus não desistiu dele. Pedro, ele era pescador, mas com Jesus, Jesus falou para ele, você, Pedro, não vai mais pescar peixe, você não vai ser um pescador de peixe, você vai ser um pescador de almas, sabe? E quando Pedro negou Jesus, ele foi voltar a ser pescador de peixes. Mas eu quero te dizer, isso serve para mim também, que quando a gente erra, a gente não é o nosso erro. A gente não é o pecado, sabe? Não, o pecado não define você. O que define você é o que Deus fala sobre você. E foi isso que Jesus foi fazer. Foi ensinar para Pedro a importância do perdão, o que era o perdão. Sabe, ali Pedro precisou ser perdoado para entender o que é perdoar de verdade, verdadeiramente. E ali ele voltou a ser quem ele era antes. Mas aquilo ali já não pertencia mais a ele. Quando Jesus falou para ele, Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você não é pescador de peixe, você é pescador de alma. Volta a ser quem eu falei que você é. Não é porque você me negou que você não é mais o que eu falei. Não, os meus planos para sua vida permanecem. Os meus planos para sua vida são os mesmos. Eu não desisto de você. Eu morri naquela cruz, mas eu ressuscitei. E isso, gente, continua no tempo de hoje. Ele ressuscitou. O que ele sonhou para tua vida permanece. Não é porque você agora pode ser até uma ovelha perdida. Não. Sabe, uma ovelha que se perde não deixa de ser ovelha. Um filho que se perde não deixa de ser filho. Porque Deus não deixa de ser seu pai. Não deixa de ser o meu pai também, entendeu? Se você se encontra perdido, volte para o aprisco, volte para os braços do Senhor. Vamos lembrar ali das 99 ovelhas, né? A parábola da ovelha perdida. Jesus é aquele que deixa 99 ovelhas que estão achadas, que estão debaixo do aprisco para ir atrás daquela uma que se perdeu. Não é porque você saiu da presença que você deixou de ser ovelha. Não é porque você saiu da presença dele que você deixou de ser filho. Não. O pecado não te define. O que te define é o que Deus fala ao seu respeito. Amém? Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenha falado no seu coração e que você possa ir aprender a liberar o perdão de verdade. O perdão, gente, tem a ver com amor, beleza? Sem amor a gente não é nada. Lembra que entre a fé, a esperança e o amor prevalece, o amor é o mais forte, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho,
Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, edifique vidas, me ajude a ganhar mais, a alcançar mais vídeos pro reino, beleza? E me segue no Instagram, Carol Mãe do Davi. Até o próximo vídeo, fica na paz e uma boa semana.